Olha só que coisa, como esse mundo dá voltas, né? Você lembra de quando o Trump colocou o Zelensky lá na Casa Branca e disse que o Zelensky não tinha cartas e coisa e tal, né? Pois é, parece que a coisa virou, meu amigo. Porque o que está acontecendo agora? Os Estados Unidos está apavorado porque os países do Golfo estão perdendo todos os mísseis Patriot tentando derrubar drones e essa conta não fecha. Eu já expliquei para vocês, você não pode usar mísseis caros para derrubar drones, simplesmente você morre economicamente, né? Aqui, ó, Estados Unidos, as defesas aéreas americanas podem não ser capazes de interceptar os drones iranianos, né? É muito caro, né? A conta no Irã não fecha, drones de 20 mil dólares contra mísseis de 4 milhões, não tem como funcionar, mas olha só quem já resolveu essa história, né? A Ucrânia já resolveu essa história, porque esses drones iranianos já são usados pela Rússia há um tempão contra a Ucrânia. Todo santo dia a Ucrânia enfrenta 100, 150 drones iranianos contra Kiev, contra outras cidades, e a imensa maioria é derrubada, sem grandes danos, com muita especialidade. O quê? Usando o Patriot? Não, usando outros drones para interceptar os drones. É a solução. Você não pode usar mísseis contra drones, tem que usar drones contra drones. E aí agora o Trump teve que se humilhar e pedir ao Zelensky, por favor, Zelensky, você pode me ajudar nessa tarefa? É lógico que o Zelensky disse que ia ajudar, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por ninguém sugeriu nada não. Não existem instituições, apenas pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, eu diariamente faço vídeos tanto sobre a guerra da Ucrânia e tenho feito também vídeos sobre a situação lá no Irã, lá no meu outro canal, o canal Mundo em Revolução. Aqui, ó, esse daqui é o meu canal, o Mundo em Revolução. Aqui são os últimos vídeos, o último vídeo do Irã, o último vídeo da Ucrânia. Todo dia tem, você pode ver aqui pela data, 2026 março 04, 2026 março 04. Foram os últimos vídeos. Hoje vai ter vídeo também, é que não saiu ainda no momento que esse vídeo aqui já saiu no Ancapso. Mas eu vou deixar o link para o meu canal aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar essas guerras, que são guerras muito importantes. Tá? O que eu falo para você aqui no Brasil, a gente fica muito focado no que está acontecendo, no Vorcaro, no Lula, no sei lá mais quem, só nessas pessoas ruins aqui do Brasil, e é lógico, isso é importante para a gente, não tenha dúvida, mas a situação do mundo é muito importante também. Eu estou para te dizer que essas guerras vão determinar como é que vai ser o mundo nos próximos 200 anos. Né? É muito importante acompanhar isso daqui. Eu prefiro fazer lá para separar as coisas. Aqui eu falo mais de política do Brasil, lá eu falo mais da política mundial. Né? Mas esse vídeo aqui eu vou falar desse tema, que é um tema muito interessante. Né? Vocês lembram? Lá no início do ano passado, faz mais ou menos um ano isso daqui, né? O Zelensky foi chamado lá na Casa Branca para conversar com o Trump e com o D.D. Vance e coisa e tal, com questão de financiamento da Ucrânia. E ele foi, é lógico, né? A Ucrânia tem uma parceria muito forte com os Estados Unidos. Chegando lá, ele foi insultado pelo Trump, falaram um monte de besteira, não, por que você não está usando terno e não sei o que lá, umas coisas que absurdamente não fazem nenhum sentido. E uma das frases que marcou muito esse encontro foi o Trump falando para o Zelensky, você não tem cartas. É uma visão parecida com a do Lula, que diz que não, que a Rússia tomou aquela área ali da Ucrânia e vai ficar com aquela área. O Zelensky já sabe que não vai. Como vai ficar com aquela área? É impossível a Rússia ficar com aquela área. Não existe nenhuma possibilidade da Rússia ficar com qualquer parte da Ucrânia de maneira pacífica. Se a Rússia quiser manter o exército dela, ela vai ter que manter o exército dela. Só que isso é caro. E é caro a ponto que a Rússia está quebrando. Né? Aliás, todos esses grandes avanços que o Trump tem conseguido, né? Resolveu o problema na Venezuela, está resolvendo o problema em Cuba, resolveu o problema na Síria, resolveu o problema na Armênia, né? Agora está resolvendo o problema no Irã. O Trump só está conseguindo fazer isso exatamente porque a Rússia se destruiu ali na Ucrânia completamente, né? Mas aí a parte mais engraçada é isso, o Trump morre de inveja do Zelensky. Né? O Trump adoraria ter 1/10 do carisma do Zelensky, da capacidade dele de liderar o país. Inclusive em termos de popularidade nos Estados Unidos. Tá? Aqui nos Estados Unidos o Zelensky é reverenciado aqui. Então, para te dizer que se o Zelensky disputasse a presidência americana, se ele pudesse, né? Ele não pode porque ele não é americano nato, mas se ele pudesse, ele ganharia a eleição aqui fácil, né? E aí o Trump veio com essa de que você não tem cartas e não sei o que lá.
E o Zelensky respondeu, eu não estou jogando cartas aqui, isso não é um jogo de cartas, né? Só que agora a coisa virou, né? O que aconteceu, né? As defesas antiaéreas americanas, os Estados Unidos programou a coisa toda lá do ataque do Irã e protegeu os aliados americanos ali do Golfo com sistemas Patriot, né? O sistema Patriot é um sistema de defesa antiaérea americano muito bom, muito melhor do que os S-300, S-400 feitos pela Rússia, muito melhor do que os equivalentes chineses, que são, na verdade, cópias dos russos, né? A China, coitada, né? Coitado dos chineses. Copiaram os soviéticos, meu amigo, caíram na lorota de que equipamento bélico russo era bom, não sei o que lá, e copiaram os equipamentos soviéticos, tudo. Olha a besteira. Então, no final, os radares chineses não serviram para nada nessa guerra. Os Estados Unidos e Israel têm domínio completo do espaço aéreo do Irã. Só que, qual que é a estratégia do Irã nesse momento? A estratégia do Irã é a seguinte: eles sabem, eles gostariam muito de atacar Israel com tudo que podem, né? Mas eles sabem que Israel já está bem preparado. Israel já tem todo um esquema de bunkers e a população já está acostumada a ir para bunker e coisa e tal. Israel não vai desistir de uma guerra por conta de mísseis sendo lançados contra Israel, né? Sem contar que Israel tem também sistemas de defesa antiaéreo muito bons, né? O Iron Dome, tem o THAAD, tem também o Laser Beam, né? o Iron Beam, né? Que eles estão fazendo lá, que é com laser e coisa e tal. Enfim, Israel, eles conseguem atingir Israel, evidentemente já teve casos, infelizmente, de pessoas mortas em Israel pelo Irã nessa guerra, mas eles sabem que atacar Israel não dá lucro, não dá o objetivo que eles querem. Para eles, é muito melhor atacar os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita. Por quê? Porque esses países não estão acostumados com guerra. A expectativa do Irã é que atacando os Emirados Árabes Unidos, atacando o Catar e coisa e tal, esses países vão virar para o Trump, Trump, para com essa guerra, eu não aguento, cara, vai dar ruim aqui, minha população está ficando apavorada, eu não estou acostumado com guerra, por favor, Trump, pare a guerra. A expectativa deles é essa, que esses países convençam o Trump a parar a guerra. E, de certa forma, eles têm um motivo, porque olha o que está acontecendo aqui, ó. As defesas antiaéreas americanas podem não ser capazes de interceptar muitos dos drones de vida única, os drones suicidas do Irã, né? Por quê? Porque o que está acontecendo é isso. Esse pessoal não está acostumado com guerra, vê um drone chegando, atira um míssil Patriot contra o drone. Qual que é o problema disso? O problema é que essa conta não fecha. Um drone custa na faixa de 20 mil dólares, é um drone caro, acho que custa até mais do que isso, tá? A minha visão é que custa uns 200 mil dólares. Mas ainda assim, é um drone que custa 200 mil dólares, e um míssil do Patriot custa 4 milhões de dólares. Mais do que isso, fabricar um drone desse é baratíssimo. Fabricar um míssil é bem caro e é complicado, demora para fabricar. Então os Estados Unidos está com um problema, porque está exaurindo a munição dos Patriots para atacar para os países do Golfo Pérsico conseguirem responder, né? E aí que tem um problema, né? Tanto o Irã quanto os Estados Unidos correm o risco de ficar com poucos armamentos em questão de dias. Quem aguentar mais tempo passa a ter uma vantagem importante, né? É lógico que isso aqui é Infomoney, que é uma revista de extrema esquerda aqui no Brasil, praticamente um folhetim comunista, então não se leva em consideração isso daqui, o Irã não tem nenhuma chance nessa história. Mas, de fato, os países do Golfo podem reclamar com os Estados Unidos se tiverem, continuarem recebendo, né? Continuarem recebendo mísseis e drones. Veja, é verdade também que há um outro fator em questão aqui que eu já apontei nos meus vídeos do Irã lá, né? Israel e os Estados Unidos têm domínio aéreo completo sobre o Irã. O que isso significa? Toda vez que o Irã lança um míssil ou um drone de algum ponto do território dele, imediatamente os Estados Unidos e Israel ficam sabendo, imediatamente mandam aviões lá, e imediatamente esse ponto de lançamento de mísseis e drones é destruído. Então, o número de drones e mísseis lançados pelo Irã está caindo dia a dia. Cada dia cai mais. Ainda assim, é uma coisa complicada o negócio dos países do Golfo, porque não se sabe se vai chegar a zero muito em breve, né? E esses países não querem ficar desprotegidos. Aí, olha que coisa, né? O Trump reportadamente está chateado pra caramba, porque os drones baratinhos iranianos estão drenando os suprimentos dos mísseis americanos muito caros, porque ele, ironicamente, e talvez ele agora, ironicamente, tenha que mandar o Vance ir até Kiev, implorar para o Zelensky por assistência contra os drones, né? E esperar que o Zelensky não seja uma bichinha tão fedida quanto o próprio Vance e que aceite apoiar os Estados Unidos, né? Tá aqui, o Zelensky já respondeu. Ele respondeu que, ok, ele anunciou que os Estados Unidos pediu apoio ao Irã para a interceptação de drones ucranianos,
e ele concordou com isso desde que o apoio que vai providenciar não seja à custa do esforço de guerra ucraniano, né? Quem é que tem as cartas agora, vadia, né? Bitch é um xingamento aqui em inglês, né? Então é isso que aconteceu, né? Ou seja, agora a Ucrânia está usando, vai mandar equipes para os países do Golfo com os drones para interceptar drones iranianos lá nos países do Golfo e com isso eliminar o problema que os americanos têm, né? Olha só, quem diria que tinha umas cartinhas na manga do Zelensky no final das contas, né? E é aquilo que eu falo para vocês, que o Trump tinha que agradecer ao Zelensky de joelho, porque o Trump está querendo vender que ele conseguiu resolver o problema da Venezuela, que está conseguindo resolver o problema de Cuba, que ele está resolvendo o problema do Irã, sendo que ele só está conseguindo fazer isso porque a Rússia simplesmente acabou. A Rússia está destruída nessa guerra, não consegue sair dessa guerra lá com a Ucrânia, né? Lembra que na época do Biden, aliás não, na época do Biden não, foi na época do Trump 1. No primeiro governo Trump, eles já tentaram resolver o problema da Venezuela com o Guaidó, lembra? A Rússia mandou o Grupo Wagner garantiu que o Maduro ficava no poder e não conseguiram tirar o Maduro naquela época. Agora conseguiram. O que mudou? Mudou foi a Ucrânia, meu amigo. A Rússia se destruiu na Ucrânia, não tinha mais como defender o Maduro, nem o cara de Cuba, nem o cara da Síria, nem o cara da Venezuela, nem o cara do Irã. E isso é que fez diferença. Quem está mudando o mundo é o Zelensky e a Ucrânia ao destruir a Rússia. O Trump está navegando na onda e agora teve que pedir ajuda, né? A carta que o Zelensky não tinha, quem não tem agora é o Trump, né? E outra coisa, isso não é só com relação a essa guerra, tá? A Ucrânia, no início da guerra, dependia das armas ocidentais e agora o script mudou. O Wall Street Journal está chegando aqui à conclusão de que, neste momento, a OTAN precisa mais da Ucrânia do que a Ucrânia precisa da OTAN. Olha que coisa, a Ucrânia sempre quis entrar para a OTAN. Justamente por quê? Porque era uma maneira de se proteger contra a Rússia, né? Caso a Rússia atacasse, os países da OTAN fariam a defesa da Ucrânia junto com a Ucrânia, o que seria muito bom para toda a Europa, né? Mas no final das contas, o pessoal ficou naquela brincadeira, não vai ter OTAN não, porque o Putin fica reclamando, a gente não quer deixar o Putin chateado e não sei o que lá. Ficaram de bichice, né? Ficaram de gaysice, e no final das contas a Rússia invadiu a Ucrânia, se ferrou completamente, se fudeu completamente o Putin. Só que agora, essa guerra evoluiu tanto tecnologicamente que a verdade é que o equipamento ocidental, olha só, 70% das mortes russas são com drones ucranianos. Obus, HIMARS, outros tipos de ataque, aviões, bombas de pequeno diâmetro, tudo isso ainda é muito importante. Não vou dizer que não seja importante, não, é importante. Mas 70% do trabalho é feito por drones ucranianos. E sabe o que mais? Do lado da Rússia também. A Rússia usa drone pra caramba também. É a guerra moderna. É a guerra que é muito mais drone do que canhão, do que tanque, do que míssil. E aí você fica com esse problema. Por quê? Porque a verdade é que a Europa nunca lutou uma guerra de drones. Os Estados Unidos nunca lutaram uma guerra de drones. A Ucrânia lutou. A Ucrânia tem um know-how, sabe como é que funciona a coisa, né? Ou seja, nesse momento, a Ucrânia está muito mais... A OTAN precisa muito mais da Ucrânia do que o contrário. Se o Putin amanhã resolver invadir os países bálticos, resolver invadir a Polônia, e não descartem essa possibilidade, porque o Putin sabe que já está tudo perdido para ele, então, né, para ele qualquer tentativa vale, né? No final das contas, a OTAN vai precisar mais da Ucrânia do que qualquer outra coisa. Olha que coisa muito curiosa, né? O Trump, dependendo politicamente do Zelensky, porque se o Zelensky recusar ajuda agora, o Trump se ferra, e a Ucrânia hoje em dia não está nem recebendo mais tanta arma americana no final das contas, e agora a OTAN também precisando da Ucrânia, né? Que coisa, né? E o Putin se fudendo completamente. Que linda a volta que esse negócio deu, né? E vai ficar pior para o Putin, tá? Pode ter certeza. A gente está acompanhando lá nos vídeos da Ucrânia, isso aqui é um navio russo que os ucranianos destruíram perto de Malta, no Mediterrâneo. Um navio russo destruído ali. E os ucranianos estão fazendo um avanço ali em torno de Ruliapole, que é o Pac-Man ucraniano, que está avançando ali, já está cortando as defesas russas todas ali em Ruliapole. Vai ser lindo, está ficando emocionante essa guerra. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.